Olá, seja bem-vindo ao Conversando sobre Aprender e Ensinar, contribuições da ciência do desenvolvimento para a aprendizagem. Nesse vídeo, vamos bater um papo sobre literacia familiar. Você vai compreender melhor esse conceito e como ele se encaixa no seu dia a dia. Para isso, convidamos a professora doutora Márcia Maria Peruzzi Elia da Mota, docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Antes de começarmos, já se inscreva no nosso canal. Vem muita coisa boa por aí. Vamos lá? Olá, professora Márcia. É um prazer te ter aqui. Queria te agradecer por aceitar esse nosso convite para fazer a entrevista em parceria com a ANPEP, né, com os grupos de trabalho no desenvolvimento sociocognitivo da linguagem. Então, hoje a gente vai fazer algumas perguntas para você sobre a sua linha de pesquisa em literacia familiar, tudo bem? Tranquilo, tudo bom, André? Que bom estar aqui com vocês de novo. Tudo ótimo. Que bom, ficamos felizes. E, bem, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é o que são essas práticas de literacia familiar? Então, literacia é um termo que foi importado dos Estados Unidos, né? Eu diria que da língua inglesa, né? Não especificamente dos Estados Unidos, mas da língua inglesa. E ele junta dois conceitos que aqui no Brasil a gente separa, que é alfabetização e letramento. Né? Então, literacia envolve essas duas coisas, ensinar a criança a ler e escrever, mas também as práticas dos usos e funções da língua, né? A criança saber usar a língua escrita. Então, a literacia envolve isso. Então, quando a gente fala de literacia, a gente está falando dessas práticas de alfabetização e letramento. Então, a literacia familiar, por exemplo, são as práticas de letramento e alfabetização que os pais fazem em casa para ajudar as crianças a aprender a ler e escrever. Muitas vezes eles não têm uma clareza de que é isso que eles estão fazendo, é algo que ocorre muito naturalmente, como parte da cultura, né? Mas a literacia seria esse conjunto, né, de práticas de letramento e de alfabetização. Muito bacana. Dá para ver, então, que são práticas muito relevantes, né, para a educação dessas crianças, né? São relevantes, né, e que, infelizmente, há hoje uma discussão que eu acho que é equivocada, que discute que algumas dessas que a gente não deve, por exemplo, ensinar a criança a se alfabetizar na educação infantil, isso é uma antecipação, né? Então, eu acho que tem um deslocamento dessa discussão que é um pouco equivocado. O contato com a língua escrita ela faz parte do cotidiano das crianças. E isso vai facilitar a vida dessas crianças na hora que elas vão se alfabetizar. Então, a literacia, ela é parte da nossa vida. Uhum. Então, realmente é importante que possa ter o contato com essas práticas mais cedo, né? E a gente falando de literacia familiar, eu fico pensando quais práticas que podem ser consideradas de literacia familiar e o que poderia diferenciar uma atividade de outra. Olha, as atividades mais simples que os pais já fazem com as crianças, por exemplo, como de contar uma história. Né? A leitura compartilhada de um livro, ela é uma prática de literacia familiar. Quando você conta uma história para uma criança, você está letrando essa criança. Você está mostrando para ela o mundo das letras, né?
é muito importante, né, esse contato das crianças com a língua escrita desde muito cedo. Então, quanto mais cedo a criança tem contato com a língua escrita, mais familiarizada ela vai estar com a estrutura sintática que a língua escrita possui, com vocabulários novos que são necessários para se compreender a linguagem escrita. Então, o livro, né, ou a leitura compartilhada de livros, ela vai trazer esses conhecimentos para a criança de uma forma lúdica e com contato afetivo, né? As crianças adoram ficar sentadas nos colos das vovós, das tias, das mães, ouvindo histórias, e isso vai trazer, né, para as crianças um benefício, um ganho muito grande, né? A gente deve, no entanto, ter o hábito de contar a história do jeito que ela está no livro, né? E não simplificar a linguagem que está ali, né? Engraçado que ontem muitas das minhas alunas, mas a criança vai achar chato. Não, a criança não vai achar chato. Você vai ler a história do jeito que ela está e você vai explicar, expandir a linguagem para a criança. Nós temos estudos que mostram, por exemplo, uma aluna minha fez um estudo que vai sair na temas de psicologia, que mostra que os pais que leem a história do jeito que a história está e expande a linguagem, ou seja, você conta o livro e explica para a criança, né? Tem filhos que desenvolvem mais, né? Tem melhores performances na consciência fonológica, que é uma habilidade necessária para se aprender a ler e escrever, e melhor vocabulário, que é outra habilidade necessária para a compreensão de leitura. Então, por que isso? Por que a gente deve contar a história como ela está ali? Porque a linguagem escrita ela é diferente da linguagem falada. Então, como a linguagem escrita é diferente da linguagem falada, quanto mais cedo a criança tem contato com essa distinção da linguagem escrita e da linguagem falada, mais ela se familiariza com essa distinção e mais fácil fica para ela quando ela tiver que ler com autonomia. Então, isso vai dar uma independência para ela, uma autonomia para ela ler quando ela tiver que compreender um texto, né? Quando a gente pega um texto, por exemplo, nós que somos da área de humanas, quando a gente começou a ler filosofia, a gente teve uma estranheza, porque tem todo um vocabulário, toda uma estrutura sintática que os filósofos usam que a gente não está acostumado. Então, é preciso ter um exercício, um contato, né, um estudo para você se familiarizar com aquela estrutura sintática, com aquele vocabulário, para você poder compreender aqueles textos. A mesma coisa com a criança pequena. Então, é necessário que você leia a história, né, do jeito que ela está. É óbvio que do jeito que ela está, a criança pequena vai ter uma certa dificuldade de acompanhar, mas é para isso que você está ali. Então, a gente chama de... a gente explica que a leitura compartilhada é aquela em que você tem um interlocutor que vai mediar aquela leitura com a criança. Ele vai ler e vai mediar. Ele vai explicar para a criança aquele texto, né? Então, essa é uma prática que está no dia a dia de muitas crianças. E se ela não está, a escola deve colocar lá. Então, os professores devem, né? Então, o livro é caro, né? Então, as crianças não têm esse acesso, né, de ter a possibilidade de ter uma quantidade de livros de história dentro de casa. Então, a história deve estar lá dentro da escola. A escola deve ler histórias infantis com frequência para a criança e outros portadores de texto, não só as histórias. Eu estou falando o caso das histórias, porque a gente está falando de literacia familiar, que é a mais comum, né? Mas o uso da biblioteca, né? Aquelas coisas que a gente fazia tradicionalmente, circular os livros, as crianças levarem para casa e trazer,
Então, determinadas práticas que a escola deveria desenvolver e incentivar se a criança não tem a possibilidade desse acesso por causa do preço mesmo, né? Porque é caro. Mas é muito bacana ver que apesar de o termo às vezes não ser tão conhecido, é uma coisa próxima, né? Não é distante. Muitas famílias já fazem isso sem saber que é isso, né? E você mencionou sobre algumas habilidades que se pode adquirir associadas à literacia familiar, por exemplo, ampliação do vocabulário, da consciência fonológica. Você poderia falar um pouquinho mais sobre como é que funciona o desenvolvimento dessas habilidades? Sim, além dessa questão da leitura compartilhada, né, por exemplo, muitos pais ensinam as crianças a escrever seu próprio nome, né? Eu menciono sempre, porque isso é uma memória afetiva que eu tenho muito grande, que quando eu era criança, né, isso já tem mais, isso tem 50 anos, porque eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos, minha mãe, eu ganhei um conjunto de letras plásticas, aquilo já existia na minha época, ou seja, a gente tem acesso e é relativamente barato, as crianças ganham isso de várias formas, de madeira, de plástico, né, às vezes até de papel mesmo. E a minha mãe, eu me lembro da minha mãe brincando comigo de escrever meu nome, né, que meu nome é Márcia, e aí tinha o M da Márcia, e eu queria saber como é que era o M, e eu me lembro da confusão que deu um pouquinho na minha cabeça, que tinha a mamãe, que era com M, mas tinha o Leila, que era o nome dela, que era com L. E essa confusão é boa, né? Porque é uma confusão que causa um desequilíbrio, né? Mas que leva você a começar a refletir sobre os sonhos e como eles se conectam com as palavras. Isso é uma decodificação. Então, isso era uma brincadeira que eu estava fazendo com a minha mãe, e você vê que eu nunca esqueci disso, né? Um momento ali de alfabetização, né? Mais formal, já não era tanto assim, de letramento, né? E os pais brincam com rimas, né? Isso é uma atividade que é importante para preparar a criança para a consciência fonológica, para que é essa habilidade de refletir sobre os sons da fala, que vai ser necessária para depois a criança poder conectar os sons às letras, né? Porque nós aprendemos uma língua alfabética, que é o português, onde a gente quer conectar sons às letras, né? Então, essas brincadeiras de roda que tem ciranda e cirandinha, tem as rimas, os trava-línguas, né, que são comuns, são atividades que fazem parte do nosso cotidiano, onde você vai desenvolvendo ali a habilidade da criança de refletir sobre os sons da fala na vida diária. É claro que quando os pais estão mais informados sobre a importância e a necessidade de se desenvolver essas habilidades para facilitar a alfabetização, esse tipo de brincadeira e a busca de livros com trava-línguas, com rimas, poemas e diferentes portadores de texto podem fazer mais parte do cotidiano e das brincadeiras das crianças, né, e da vida desses pais e dessa família. Eu sempre acho que isso deve ser feito com leveza e parcimônia, né? A gente não quer que a criança viva em casa um ambiente de pressão o tempo todo, de que eu tenho que aprender, tenho que aprender, tenho que aprender. Eu acho que essas coisas, elas têm que ser trazidas, né, dentro do, como eu falei, um ambiente de ludicidade, né, de afetivo. Mas, se a gente sabe que alguma coisa vai ser importante para o desenvolvimento dos nossos filhos, por que não? Né? Por que não trazer isso para o cotidiano e desenvolver
enfim, brincar com eles com essas coisas que vão facilitar depois a vida dessas crianças durante a alfabetização deles, né? Então é aí que eu digo que isso não é uma antecipação, né, no sentido de que você está ali para massacrar a criança, né, tentando ensinar para ela antes do que ela está preparada para aprender. Mas a criança, ela precisa desde cedo estar em contato com esses estímulos, né, para ela depois ter melhor desempenho na aquisição da leitura e da escrita. A leitura e a escrita são processos complexos, né? Então a gente tem que entender isso. E a gente vive num mundo letrado. Então, achar também que a criança está dissociada desse mundo letrado é um pouco uma ilusão de alguns educadores, né? Uhum. Você mencionou sobre várias práticas, né? A de leitura compartilhada de livros, de ensinar a criança sobre as letras, a escrever o próprio nome, a identificar as rimas, né? Eu queria saber se, dentre essas práticas, existe alguma que seja mais relevante para o desenvolvimento da leitura, ou todas elas são muito importantes para o desenvolvimento da leitura de uma forma igual aí? Eu acho que todas elas são, André. Eu não botaria nenhuma assim. Se você for pensar, por exemplo, para decodificar, você vai precisar de consciência fonológica e conhecer as letras. Para você compreender a leitura, você precisa ter uma boa compreensão da linguagem, a compreensão oral da linguagem, que envolve ter um bom vocabulário, um conhecimento da estrutura sintática da língua, ter conhecimentos prévios sobre as estruturas linguísticas mesmo, gêneros literários, né? Então, eu acho que é um processo complexo, né, que ocorre simultaneamente, né? Então, é óbvio que a gente tem estudos, por exemplo, da Jerusa Salles, que mostra que a criança que você não tem crianças que são boas, compreendedoras, que têm boa compreensão, né, e não tem boa decodificação. A decodificação é extremamente importante para você conseguir compreender o texto. Mas essas outras coisas, elas são necessárias, né? Se você não tem o vocabulário, você vai esbarrar. Você vai ter que ficar toda hora buscando essa palavra em um lugar, a leitura vai ficar chata e você vai se desinteressar, né? Se você não tem familiaridade, né, com as estruturas linguísticas, você vai esbarrar na leitura também. Então, eu não elencaria, né? Eu acho que é um processo complexo, a capacidade de fazer inferências. Então, eu acho que, enfim, são habilidades, todas elas são importantes, né? Que bom saber, então, que todas elas são relevantes e é importante praticar, né, de forma leve, né, sem ter essa pressão toda, mas é importante para a criança ter esse contato, né, com o mundo escrito, já que a gente vive num mundo preenchido pela escrita e pela linguagem, né. Muito obrigado, viu, Márcia, pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade, pelas perguntas, foi muito interessante. Eu acredito que o pessoal que está assistindo esse vídeo vai aprender muito com você. Obrigada, André. Você vai me contar uma história de adulto? Fechei. Meu peixe. A menina contar um desenho que morava de casinha dela. Mata. Essa é uma produção da parceria UFMG, UERJ e Universo,
com a colaboração do GT Sociocognitivo e da Linguagem da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia.